Boa noite a todos. Para mim é uma imensa honra este convite para poder participar desse terceiro encontro de ciências penais, professor Jair Leonardo Lopes. Tive a honra de poder estar ao lado do professor Jair numa banca de concurso da Universidade Federal, a convite do professor Marcelo Leonardo. Considero isso um ponto alto da minha carreira, um momento de satisfação, porque, assim como as trombetas tocam antes para que todos saibam que o rei está chegando, os meus professores de Direito Penal e de Processo Penal, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, já falavam da importância e da obra do professor Jair. Então, para mim, foi um momento de realização, aquele momento em que você consegue ter ao seu lado, de carne e osso, aquela pessoa que você imaginava, que você conhecia. Portanto, peço licença aos demais membros da mesa, amigos, para saudar a todos, e em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, na pessoa do professor Marcelo Leonardo, na pessoa do Sérgio Leonardo. Vinha para cá pensando que tive a felicidade de poder desfrutar e ser amigo de 3 gerações da família. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer a 4ª geração da família, então saio aqui ainda mais enriquecido. Eu tenho pouco tempo e vou procurar utilizar o tempo sem ultrapassá-lo. Um outro grande professor, o professor José Carlos Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro, dizia que os discursos devem ser bons e breves, e que se eles forem breves não precisam nem ser muito bons. Então, para não correr o risco, eu vou ser breve. Pois bem, o tema que eu procurei selecionar para tratar com vocês esta noite diz respeito à natureza do crime de lavagem de dinheiro com relação ao seu momento consumativo. E, num certo sentido, uma provocação no título: crime de lavagem de dinheiro, crime permanente ou crime de Estado. Nesta segunda parte da provocação, já está uma indicação de uma forma distinta de ver este aspecto classificatório, não como a doutrina brasileira tradicionalmente trata, e o Supremo Tribunal Federal acabou endossando, no sentido de considerar os crimes tendo como elemento classificador o seu resultado, para uma série de questões importantes na prática, não só na dogmática penal, como crimes permanentes ou crimes instantâneos, alguns usando ainda a categoria dos crimes instantâneos de efeitos permanentes. Liebman dizia que as classificações não são certas ou erradas, elas são mais úteis ou menos úteis para uma determinada finalidade. E aqui a minha finalidade de buscar uma classificação operacionalmente útil, de acordo com a tipificação brasileira do crime de lavagem de dinheiro. Não terei tempo para analisar as figuras do parágrafo 1º, vou me concentrar na figura principal do caput, do artigo 1º. A finalidade diz respeito a determinar o momento delitivo, e propositalmente não uso exatamente o momento de consumação, o momento delitivo, que é fundamental para resolver uma série de questões, para resolver problemas de direito intertemporal, de sucessão de leis penais no tempo, não aplicar a lei posterior mais gravosa, ou fazer retroagir a lei mais benéfica. Eu preciso saber o momento do delito, para aplicar regras processuais penais de competência pelo local da infração, o local em que se consuma o crime, se eu tiver um crime com etapas distintas praticados em locais diversos, e talvez para resolver o problema que foi o que se preocupou o Supremo Tribunal Federal na sua última decisão, em que o plenário assume uma posição quanto ao tema, na Ação Penal 863, em 2017, em que o Supremo Tribunal Federal considerou que o crime de lavagem de dinheiro, e isto era central para resolver um problema sobre a ocorrência ou não de prescrição de um delito por um longo período em que o valor ficou depositado em contas correntes no exterior, foi um período de mais de 11 anos, Então vejam a diferença de considerar, apenas por hipótese, o momento do depósito ou o último momento em que o dinheiro ainda estava nessa conta no exterior. Estamos falando de um período de 11 anos. E o Supremo Tribunal Federal, o item 3 da ementa deste acórdão, prevê, ou disse, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores
quando praticados na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do artigo 111, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, apenas para visualizarmos com um pouco mais de concretude, se o dinheiro havia ficado depositado nas contas bancárias de 1997 a 2008, se eu falo que enquanto não cessa a permanência o crime está se consumando, até 2008 ele estava se consumando e só a partir de 2008, terminada a consumação, é que eu começo a contar o prazo prescricional. Se eu entendesse que o crime era instantâneo de efeitos permanentes, como defendem alguns, ou como crime de Estado, como eu vou procurar demonstrar, no momento em que há esta alteração inicial, em 1997, o crime teria se consumado. Não se trata de uma questão do que é íncito à natureza do crime de lavagem de dinheiro, mas algo que diz respeito a como cada ordenamento jurídico constrói o seu tipo penal de lavagem de dinheiro, qual a ação nuclear do tipo e sobre qual elemento que recai esta ação. Pois bem, a classificação tradicional entre crimes permanentes e crimes instantâneos, ela é uma classificação que leva em conta o momento consumativo do delito. O artigo 14 do Código Penal diz que o crime se consuma no momento em que se reúnem todos os elementos do tipo penal. E aí nós temos verbos, temos ações, os tipos penais são tipos que descrevem determinadas condutas, que algumas dessas condutas, a reunião de todos esses elementos, ocorre num único instante, ocorre num único momento. Estes crimes que se consumam sem que haja um dilargar do tempo para essa reunião de elementos são os chamados crimes instantâneos. Já os crimes permanentes, a doutrina diz, tradicional, esse é um conceito conhecido de todos, são aqueles em que o momento consumativo se protrai no tempo. O momento consumativo se prolonga no tempo. Né? Conhecido por todos nós, por exemplo, a extorsão mediante sequestro durante todo o período em que a pessoa está privada da liberdade, o ter em depósito uma determinada quantia de entorpecentes durante todo o período que aquela quantia está sob depósito. Mas o resultado delitivo perdurar no tempo, não ser algo que ocorre num único átimo, e sim ao longo de de uma determinada passagem temporal, é apenas uma das características do crime permanente. Se nós pensarmos, não sob o enfoque do resultado propriamente dito, perdurar no tempo, mas sob o aspecto da ação delituosa praticada, este resultado perdura no tempo não por uma questão material daquele suceder histórico, mas porque o agente tem condições de, durante todo aquele momento, continuar afetando, mediante a sua conduta antijurídica, o bem penalmente tutelado. E o que seria o reverso da medalha, ele pode, por um simples ato seu de vontade, fazer cessar aquela conduta antijurídica durante todo aquele tempo. Portanto, na verdade, o crime permanente não é um crime em que o resultado deste crime apenas perdura no tempo, mas que, iniciado esse estado de permanência, ele vai continuar, de acordo com a vontade do agente, por um período, sendo possível ao agente fazer cessar esta condição antijurídica prolongada no tempo, este efeito duradouro desta antijuridicidade. Há uma terceira categoria que me parece que se apega a um aspecto puramente fenomênico, que seria dos crimes instantâneos de efeito permanente. Não me parece que ela resolva muito o problema, porque a simples permanência do efeito delitivo não altera o seu momento consumativo. Então, por exemplo, falar que o homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, efetivamente o é. A pessoa continuará morta para todo sempre depois que deixou de viver.
mas isso não me parece que tenha algum aspecto, né, relevante para a definição dos problemas temporais do momento consumativo do delito. Em suma, né, dentro dessa categoria tradicional, e que foi a categoria com a qual trabalhou o Supremo Tribunal Federal, o crime é permanente quando o resultado delitivo perdura no tempo, sem que se ignore ou deixe de levar em conta que, para isso, é necessário que o agente mantenha a sua conduta antijurídica durante todo o período de manutenção daquele resultado delitivo. Pois bem, qual é a ideia desta outra proposta ou desta outra forma de classificação dos delitos quanto ao seu momento consumativo, que distingue os crimes instantâneos dos crimes de Estado, né? Aqui a palavra Estado entendida no sentido de status, ou estado de alguma coisa, a mudança do estado. A água muda do seu estado líquido para o estado gasoso quando ela atinge 100 graus. Esta é uma mudança de estado da água. Quando a doutrina, e essa é uma classificação bastante utilizada pela doutrina alemã, alguns autores espanhóis também utilizam, quando eles falam em crimes de Estado, o que se procura demonstrar é que o que define esta natureza do delito em relação ao seu momento consumativo, e o crime de Estado se antepõe ao crime permanente, não é propriamente o resultado perdurar no tempo, mas como o legislador constrói o tipo penal. O legislador pode construir um tipo penal em que a consumação da lesão ou da colocação em perigo daquele bem penalmente tutelado se dê pela permanência de uma ofensa àquele bem jurídico penalmente tutelado. Mas pode ser que o que o legislador criminalize seja este momento da mudança de Estado, né? Novamente, fazendo uma analogia, o legislador poderia criar um crime que seria ter a água em estado gasoso, né? Este crime permaneceria durante todo o tempo em que a água fosse vapor, ou estivesse na condição de vapor. E o crime poderia ser mudar a água do estado líquido para o estado gasoso. Esta segunda situação não se consuma durante todo o momento que a água fica no estado gasoso, mas exatamente no momento em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E, neste sentido, veja que isto reforça esta classificação que leva em conta a natureza do tipo penal e a ação no sentido de provocar ou não a mudança do Estado a partir do que o legislador determina, reforça o aspecto da conduta do agente, que é muito mais importante para a caracterização de aspectos intertemporais do direito penal, definir momento consumativo, definir concurso de agente. Tá? Imaginem, por exemplo, uma empresa, e a nossa jurisprudência, lamentavelmente, ainda trabalha, ou talvez ela tenha se não evoluído, involuído, né? Nós tivemos que lutar muito para dizer que a mera condição de gerente ou de gestor de uma pessoa jurídica não fazia automaticamente daquela pessoa responsável pelos crimes praticados na atividade empresarial. E hoje, com o desvirtuamento da teoria do domínio do fato, tudo voltou como dantes no quartel de Abrantes. Não se fala mais, tendo em vista que é gestor da empresa, mas já que ele tinha o poder de gestão, certamente ele tinha o domínio do fato e, portanto, se não fez, deixou de impedir que aquilo acontecesse quando tinha tal dever, e as coisas assim se colocam. Então, vejam, se eu levo em conta a conduta de mudar o estado de alguma coisa, eu diria que o importante é o momento em que isso ocorre. E em atividades empresariais, etc., quem participou daquela tomada de decisão. Se o tipo penal fortalece o aspecto de uma conduta, como ter em depósito, guardar, ele não está criminalizando o momento da mudança do estado de alguma coisa, mas a permanência de um determinado estado. Aí alterações no curso do tempo passam a ser relevantes. E vejam, a discussão maior em relação ao crime de lavagem se coloca no ocultar, né?
Então a questão é ocultar, que é um dos verbos tipos, ocultar ou dissimular. Ocultar é um crime permanente ou ocultar é um crime de Estado? E a resposta aqui é: depende. Só com o verbo ocultar não é possível saber a que o legislador está se referindo. Porque o ocultar pode ser ocultar uma coisa, e aí durante o período em que aquela coisa fique oculta, o crime está se consumando. Ou ocultar pode ser se referir a uma passagem de estado em que algo muda da condição de visível, de às claras e de aos olhos de todo, para um estado de ocultação. Este crime se consumaria no momento da ocultação. Por que eu digo isto? O Supremo Tribunal Federal, nesta mesma ação 863, quando ele vai tratar de definir a ocultação como crime permanente, ele invoca outros delitos do ordenamento jurídico que teriam natureza semelhante para se escorar em posições doutrinárias que tratam deste crime. Então o Supremo diz: ocultar, portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento inicial do encobrimento, mas é ação que perdura enquanto escondido estiver o objeto material do crime, máxime quando o autor detém o poder de fato sobre o referido objeto. Sim, se o crime for ocultar o objeto, esta premissa está absolutamente correta. E aí o Supremo Tribunal Federal invoca o crime do artigo 180, o delito de receptação na modalidade ocultar, e que era adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto do crime. Aqui é a ocultação da coisa. Portanto, durante todo o período que eu mantenho a coisa longe dos olhos das pessoas que poderiam vê-la, o crime está se consumando. Depois o Supremo Tribunal Federal invoca o artigo 211 do Código Penal, que trata do crime de ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar o cadáver. Né? Com todo o respeito, do ponto de vista naturalístico, você está ocultando uma coisa, um corpo sem vida. Portanto, durante todo o período em que o cadáver permanece oculto, aquele crime está se consumando. E aí o Supremo Tribunal Federal transporta esta posição para o crime de lavagem de dinheiro, dizendo o seguinte: a mesma consideração deve ser transportada para o delito de lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime. O crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultar, portanto, é igualmente permanente e subsiste até um instante em que os valores provenientes dos crimes antecedentes estejam descobertos. E aqui me parece o ponto equivocado desta posição. Porque se nós formos ler o tipo penal do crime de lavagem de dinheiro na modalidade do caput do artigo 1º, e não precisaria ser assim, mas esta é a opção do nosso legislador, o artigo 1º, na sua redação atual, diz, e prestem atenção, ocultar ou dissimular, não diz ocultar ou dissimular o produto direto ou indireto do crime. O artigo 1º estabelece ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. O que a nossa lei está tipificando é o momento em que eu oculto certas propriedades destas coisas, ou certos estados desta coisa. Quando eu oculto a propriedade da coisa, não é manter oculta a propriedade, é no momento em que eu oculto. E como eu faço isso? Por exemplo, passando a propriedade de um bem para um laranja. No momento em que você registra a propriedade de algo que lhe pertence em nome de uma outra pessoa,
Você não está ocultando aquela coisa, mas naquele momento você oculta este estado da coisa, quem é o seu proprietário. No momento em que eu ocultar, por exemplo, a localização da coisa, vejam, não é a coisa, é a localização da coisa, transferindo de um local para outro. Eu estou mudando o estado da coisa, que estava no local A e passou para o local B. Portanto, se nós pensarmos sob a ótica da construção do nosso tipo penal, não me parece correta a premissa de que o ocultar é permanente, porque o nosso legislador não definiu a ocultação da coisa como crime de lavagem de dinheiro, mas a ocultação de certos estados desta coisa. E, portanto, o crime se consuma no momento em que eu oculto ou dissimulo aquele estado. Né? Neste momento, e quando eu registro no nome de uma terceira pessoa, eu não estou ocultando quem é o proprietário, eu estou dissimulando, porque dá para saber quem é o proprietário formal, é aquela outra pessoa. Mas eu estou dizendo, proprietário não sou eu que sou o proprietário de fato, né? De direito, o proprietário é o professor Marcelo Leonardo, embora de fato eu seja o proprietário. Eu não estou ocultando, eu estou dissimulando a real propriedade. Mas o que a nossa lei incriminou é eu dissimular esta condição que a mudança no Estado se dá neste momento. Até porque, do ponto de vista de continuar aquela ação lesiva que caracteriza o crime permanente, depois do momento, por exemplo, em que eu mudei esse estado de propriedade, não tem como eu alterar mais isso. Se eu passei a propriedade para o nome de uma terceira pessoa, não tem como eu fazer cessar aquela permanência. Não é como ter em depósito a coisa sob a minha disponibilidade física. Né? Então, bom, mas esta é uma má construção do legislador do ponto de vista do tipo penal. E esta má construção do legislador do tipo penal pode fazer com que isto enfraqueça a tutela penal em situações como esta que levaria à prescrição. Pode ser que sim. Acho que talvez sim. Mas qual é o caminho para um erro de legalidade? É corrigir a lei. E não os tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser o intérprete da Constituição, ele ser alguém que está reescrevendo a Constituição. O maestro faz... O maestro faz tocar a partitura, mas não reescreve a música. Ele pode até colocar o seu toque pessoal, e certamente cada regente o dá o seu, mas a música será sempre a mesma. E talvez em determinadas situações nós possamos aceitar estas flexibilizações, como está na moda dizer, da legalidade, porque o resultado nos ou nos parece satisfatório. Não, mas aqui você flexibilizou isso para punir aquele político. Eu não gosto dele, então para mim tudo bem. Aqui você deixou de aplicar estritamente a lei porque eu ouvi a voz das ruas e as ruas não gostam daquele empresário muito bem sucedido. Só que um dia a rua não vai gostar dos advogados, um dia a rua não vai gostar da plateia, um dia a rua não vai gostar do jornalista. E essas pessoas que aplaudiram a flexibilização da legalidade em favor daqueles que elas desgostavam, não terão para quem reclamar. Porque já se disse que entre um bom juiz e uma boa legislação, é preferível um bom juiz, porque um bom juiz consegue chegar a um resultado justo, mesmo com uma má lei. Isto é verdade. Eu posso estar sendo até excessivamente pessimista, mas eu prefiro a legislação, porque se o bom juiz consegue operar com a má legislação, quando nós tivermos maus juízes, quem irá nos salvar é a legalidade. E não vai aqui nenhuma crítica institucional, porque há maus juízes, há maus promotores, há maus delegados de polícia e há maus advogados. Eu estou falando aqui na casa dos advogados, eu sou um advogado. E há juízes que decidem, talvez, rasgando a Constituição, na minha interpretação, podem fazê-lo até com a melhor das intenções possíveis.
Podem fazer acreditando que estão fazendo um ótimo trabalho, mas ele não está lá para fazer o que ele acha certo, de acordo com a sua tábua de valores. Há uma tábua de valores que é um convênio que a sociedade estabeleceu quando definiu a nova ordem constitucional, e que a riqueza de uma Constituição está nisso. Ela não é a Constituição do Nélio, ela não é a Constituição do Marcelo, do Gustavo, ela é a Constituição brasileira, e que em cada um dos seus dispositivos irá agradar a alguns e desagradar a outros, mas ela é a nossa Constituição. Então, me assusta, e a proposta de indicar esta outra forma de ver o crime de lavagem de dinheiro não é uma proposta pró-impunidade, não é uma proposta para defender impunidade. Esse é o tipo de escolha que é uma escolha que cabe, né, dentro dos limites constitucionais, que não podem ser transigidos, à sociedade. Cabe ao direito, cabe aos operadores do direito, dar os instrumentos técnicos para que o legislador estabeleça a melhor legislação possível dentro daqueles marcos. Então, a minha proposta de leitura do tipo penal do artigo 1º e esta forma de ver a classificação do momento consumativo não a partir dessa dicotomia crime permanente, crime instantâneo, que, ao meu ver, não é a mais adequada, alerta para isso. Alerta para que, me parece que o Supremo Tribunal Federal adotou uma premissa equivocada diante da nossa legislação ao considerar o crime de lavagem de dinheiro um crime permanente, porque não há uma ontologia do ocultar. O ocultar depende de ocultar o quê? Se uma coisa ou um estado de uma coisa no momento em que há essa mudança de estado. E o nosso legislador optou tecnicamente por definir a ocultação do estado. Então, nós podemos continuar num auto-engano, o que é o que parece que o Supremo Tribunal Federal fez. Vamos fingir que eu não vi que a ocultação aqui é a ocultação do estado, da mudança do estado da coisa. Vou comparar isto com a ocultação de coisas, coisas objeto da receptação, cadáver enquanto coisa, e vou chegar ao resultado que é o resultado que me agrada. Quer dizer que o crime estava se consumando até o final de 2006, para que com isso eu não tenha que decretar a prescrição. Porque se eu decretar a prescrição, essa pessoa vai sair sem nenhum crime depois de 20 anos, e a voz das ruas quer que todas essas pessoas sejam punidas. Então, este era o momento em que os poderes como um todo deveriam conversar. O Supremo Tribunal Federal deveria dizer: tenho que reconhecer a prescrição, na minha visão, é claro, com todo respeito, porque há uma má redação do tipo penal. Fosse o tipo penal construído de forma diversa, e é possível construí-lo de forma diversa, esses problemas não aconteceriam. Mas não amarretadas, forçar uma hermenêutica que não se adequa nem, ao meu ver, à melhor dogmática penal, nem ao direito posto brasileiro. Repito, esses voluntarismos me preocupam muito mais do que uma má legislação. Porque quando nós temos uma má legislação, nós podemos analisar o problema, detectar o erro, onde está aquele problema, e apontar racionalmente soluções para que aquele problema, a partir de então, receba o melhor tratamento e se adeque para que a situação melhore. Quando nós temos um abandono da legalidade por um voluntarismo, nos resta pouca coisa em termos de segurança jurídica. Quando o Supremo Tribunal Federal tem uma regra que diz, em outro caso, havendo voto divergente, cabe embargos infringentes, curiosamente é o mesmo réu, e aí os ministros falam: não, mas vamos fazer uma regra de 3 aqui, porque no plenário, que são 10, eram 4. Aqui a lei fala havendo voto divergente. Mas só um voto, 4 em 10, se na turma é 5, 4 está para 10, assim como 2 está para 5. Jogou as runas, de certo, para chegar a esse resultado. Olhou na bola de cristal. É a única forma de nós interpretarmos? Não, então, chame a atenção. Fale: olha, neste caso eu vou conhecer embargos infringentes,
Os embargos infringentes têm uma função de fazer, eventualmente, uma minoria se transformar numa maioria, mas aqui precisa de uma correção. E veja, lá era uma autocrítica, porque seria a correção do regimento do Supremo, era ele mesmo que cabia fazer. A correção do crime de lavagem de dinheiro, o Supremo tinha que apontar para o Congresso e falar: Congresso, corrija você, porque o nosso tipo está inadequado para a situação atual. Então, e com isso concluo, acho que uma dogmática abstrata, ignorando a realidade, ela tem uma função acadêmica inegável, mas é quase como uma filosofia das estrelas. A gente fica discutindo aquilo, é muito bom, depois da palestra no bar, tomando cerveja, é gostoso, mas não vai resolver o problema de carne e osso, do acusado daquele processo. Então, acho que o nosso papel, isso em mim, procuro conjugar o acadêmico com o operador do direito, sou professor e sou advogado, acho que até nessa ordem, mais professor do que advogado, um professor que advoga, não um advogado que dá aula, mas ter essas duas visões. Isso eu não estou falando porque é bom ou mal para o meu cliente, não advoguei no caso. Eu estou falando porque nós temos que ter um mínimo de previsibilidade na forma de interpretar as leis, e esses resultados têm que ser previsíveis. E se a previsão apontar para um mau caminho, que se corrija a lei. Espero que encontros como esses contribuam para que nós sempre respeitemos a lei. Gostando ou desgostando. Quando gostarmos, apontando as suas virtudes para que elas continuem e sempre possam ser aprimoradas no que possam se tornar melhor. Quando elas forem ruins, apontando os seus defeitos e os seus perigos, para que elas se tornem boas. Mas jamais ignorando a lei. Porque o dia que nós ignorarmos a importância da lei, estaremos ignorando a nossa própria liberdade. Muito obrigado.